Quais são os principais desafios no Brasil pós-pandemia? Qual o papel dos investimentos públicos na retomada do crescimento econômico? E o teto de gastos, como fica? Neste programa, economistas e senadores debatem os efeitos da pandemia e o que o país tem de fazer para voltar a crescer. Aqui no Em Discussão. O alto custo de vida está fazendo com que as pessoas deixem de comer, se alimentar dignamente. Nós vamos ter trabalho zero, né? Então é uma crise cuja recuperação é muito lenta. O melhor projeto social é o emprego. E para ter emprego, nós precisamos fortalecer as nossas empresas, senão não temos emprego. Então, tudo está interligado. Nós estamos nos apresentando com o conceito de dívida bruta em situação pior do que a verdade. Então temos que reestudar isso com urgência. Os gastos com educação e saúde distribuem renda. Por isso, distribuem renda e fazem crescer o PIB. Por isso é importante uma nova regra fiscal que privilegie os gastos sociais com alto multiplicador distributivos, os investimentos públicos de elevado multiplicador. Investimentos públicos para recuperar a economia. É o que os debatedores defenderam. Veja aí. Para que a gente consiga minimamente recuperar o crescimento da economia em 2021 e gerar empregos para todos esses trabalhadores que saíram da força de trabalho e vão retornar assim que o auxílio emergencial terminar, nós precisamos aumentar muito o investimento público. Ressalto aqui a importância de garantir que o investimento público e que o gasto público seja um elemento, né, não só de justiça social, mas também de apoio à retomada do crescimento econômico. Existe forma de fazer regras fiscais que garantam a sustentabilidade fiscal no longo prazo e, ao mesmo tempo, permitam o aumento do investimento público, o papel fundamental do investimento público desempenhar o seu papel fundamental de promotor do crescimento e distribuir renda através dos serviços públicos. Isso é possível. Quem está dizendo que isso é possível, é recomendável, é o FMI. São os agentes dos bancos internacionais, dos grandes bancos multilaterais internacionais. Essa mudança conjuntural para os exercícios de 2021 e 2022 seriam no seguinte sentido, né? Se retiraria do teto de gasto os investimentos públicos, dada a relevância deles para o país ter uma retomada econômica, de modo que os investimentos alcancem pelo menos 1% do PIB. A gente estima aí que o investimento no projeto de lei orçamentária vem em torno de 0,3% do PIB, é o valor mais baixo da série histórica dos últimos anos. O aumento do investimento público permite precisamente isso, ou seja, ele permite um aumento da taxa de crescimento do produto, viabilizando, assim, uma consolidação fiscal por intermédio da aceleração do crescimento. É assim que o Brasil vai se livrar do seu problema fiscal, não é cortando gasto, salário do servidor público, cortando o investimento. Mas só o investimento público resolve? E o setor privado? Não pode ajudar também nessa recuperação? E a renda das famílias? Não pode garantir a retomada do consumo? O endividamento das famílias com uma renda menor que 10 salários mínimos aumentou, ou seja, da grande maioria das famílias, aumentou no Brasil. Elas têm uma poupança negativa no período, porque a queda de outras rendas, inclusive rendas do salário, foi muito grande. Então, não vamos acreditar que vai ser o consumo das famílias que vai nos salvar. Ele nos ajudou a nos estabilizar nesse momento, graças ao auxílio emergencial que os senhores aprovaram. É importante deixar claro que foi o Congresso Nacional que aprovou o auxílio nesse valor que o governo inicialmente não queria. A recuperação não vai vir do setor privado, por duas razões. Em primeiro lugar, as empresas vão estar operando com um nível gigantesco de ociosidade da capacidade produtiva e, portanto, no momento que elas têm muita ociosidade de capacidade produtiva, elas vão ter por que investir. Elas vão esperar, primeiro, o crescimento das vendas, até que o nível de utilização da capacidade chegue a um nível mais ou menos desejado por elas, e aí sim que elas vão
aumentar o investimento. Então, o investimento não vai vir, né, do setor privado. Você já ouviu falar de efeito multiplicador? Mas o que é isso? E como ele funciona? Os benefícios para a economia podem vir não só dos investimentos públicos, mas também dos gastos sociais. Todos os estudos que nós temos, inclusive do FMI, mas os domésticos também, indicam que o investimento público no Brasil tem um multiplicador maior que 1. Próximo, em geral, os cálculos chegam a 1,7. É um investimento público bastante elevado, mas não é só o investimento público. O gasto em saúde tem um multiplicador elevado. O gasto em educação tem um multiplicador elevado. Os gastos com educação e saúde distribuem renda. Por isso, distribuem renda e fazem crescer o PIB. Por isso é importante uma nova regra fiscal que privilegie os gastos sociais com alto multiplicador distributivos, os investimentos públicos de elevado multiplicador, com projetos bem feitos, obviamente, bem selecionados. Os gastos sociais têm multiplicadores iguais ou maiores que de alguns investimentos. Se antes era apenas oferta e demanda, hoje não. Temos que pensar numa eficiência da sustentabilidade, ou seja, que haja uma eficiência em termos de justiça social, viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental. O gasto social, muitas vezes, ele é um elemento também de desenvolvimento econômico. No caso do Bolsa Família, a gente sabe que cada R$1 gasto no Bolsa Família retorna como efeito multiplicador para o PIB R$1,78. E a importância dos gastos sociais fica clara quando se compara o índice de desigualdade entre os países. Quando você observa o indicador de a desigualdade entre os diversos países, países mais ricos e países da América Latina, por exemplo, o índice de Gini é muito próximo, né? No momento que o indivíduo recebe o seu salário. No entanto, o que acontece nos países mais desenvolvidos? Quando esses salários quando a tributação incide sobre esse salário, o índice de Gini cai. E depois as transferências de renda do gasto social, né, transferências da Previdência, seguro-desemprego, saúde, educação, eles caem mais. Né? Então caem, você começa lá com o índice de Gini de 51, 52 e chega a 25, 27, né, por conta dessas duas quedas. O que acontece no Brasil? A pessoa recebe o seu salário, quando tem a tributação, a concentração aumenta. Né? E a única forma que nós temos, a forma mais eficaz de reduzir a desigualdade é pelo gasto social. Mas como aumentar os investimentos públicos se tem o teto de gastos? Ou seja, todos falam que é preciso investir, mas tem a emenda 95 no meio do caminho. Nós não vamos ter recuperação também puxada pelo consumo. E também não vamos ter recuperação puxada pelas exportações, porque o mundo vai estar meio que semi-estagnado em 2021, 2022. Portanto, é preciso aumentar o investimento público. Agora, para aumentar o investimento público, é absolutamente necessário que o teto de gastos seja eliminado. O que acontece hoje com a sobreposição de regras fiscais no Brasil, a regra, sobretudo a meta de resultado primário e o teto de gastos, é que elas afetam, né, em especial o investimento público, mas também despesas sociais, que são capazes de garantir a retomada da economia e o financiamento de serviços públicos essenciais. O teto dos gastos tem reduzido os investimentos. O governo não dá a devida importância, por exemplo, para a agricultura familiar, ou seja, essas políticas afetam a segurança alimentar. Precisamos rever, sim, a emenda 95. A emenda constitucional 95, apesar das boas intenções de conter uma crise, tenho certeza que muitos senadores que na época votaram por essa regra tinham a melhor das intenções, acreditavam que ela realmente ia impulsionar o crescimento, impulsionar o investimento, trazer novos investimentos. Hoje a gente tem que repensar. A gente tem que ver o resultado, o que ela trouxe até hoje e como ela tem criado problemas. Porque agora, por exemplo, para nós desviarmos dessa regra, nós temos que fazer remendos constitucionais.
A gente tem que remendar a emenda, porque a emenda tem problemas, vários problemas, não só de concepção, como de própria redação. E praticamente nenhum país do mundo, né, no seu Brasil, tem uma regra de gasto tão rígida, né, com crescimento real zero, com decrescimento em relação ao PIB ao longo do tempo, por até 20 anos na Constituição. Né? Não há paralelo no resto do mundo de regra tão rígida que não consegue se ajustar às circunstâncias e, em particular, às nossas circunstâncias atuais. Retomada lenta da economia, aumento do preço dos alimentos, desemprego. Realmente, o cenário pós-pandemia é desafiador. O alto custo de vida está fazendo com que as pessoas deixem de comer, se alimentar dignamente. Mais de 10,5 milhões de brasileiros, conforme o IBGE, estão passando fome. A população gasta mais de 60% do auxílio emergencial com comida. Portanto, ao diminuir para 300, num ambiente ainda onde aumenta o preço do arroz, aumenta o preço do feijão, aumenta o preço do óleo, aumenta o preço do leite, né? Nós estamos dizendo o que para essas famílias? Vocês têm que diminuir a quantidade de comida que vocês estão comendo. Nós vamos ter trabalho zero, né? Então é uma crise cuja recuperação é muito lenta, né? E que vai ser necessário um programa desse tipo, né? E eu acho que o caminho apontado pelo Mais Bolsa Família é adequado. E a segunda questão é uma tributação progressiva. Nós temos mais de 30 milhões de brasileiros adultos sem emprego, querendo trabalhar, né? Parte deles a gente chama de desempregados, né? Em torno de 13 milhões, mas muitos outros deveriam ser considerados desempregados também, estão em desemprego ocultos. Então, nós temos mais de 30 milhões de brasileiros hoje no Brasil sem renda do trabalho, portanto, sem renda nenhuma. Se a gente não tivesse o auxílio emergencial operando, essas famílias estariam em completa desassistência. O teto é uma maneira de controlar o gasto público, mas isso ajuda também a conter o aumento da dívida pública. Mas a própria dívida é questionada. Afinal, o que vale? A dívida bruta ou a dívida líquida? Se nós incluirmos as operações compromissadas que no Brasil são calculadas dentro da dívida bruta do governo geral, ao contrário do que acontece em outros países do mundo, estaria em 2019 com algo como 76% do PIB. Agora, se nós excluirmos as operações compromissadas, porque elas não são operação do Tesouro, não são relacionadas com a política fiscal, mas sim com a política monetária, a dívida bruta como proporção do PIB cai em 2019 para um nível bem abaixo de 60%. A dívida bruta, ou seja, o atual conceito dominante, pode ser um péssimo indicador da verdadeira situação fiscal. Ou seja, nós estamos nos apresentando com o conceito de dívida bruta em situação pior do que a verdade. Então temos que reestudar isso com urgência e por isso eu já assinei todas as demandas que o senador Rogério Carvalho apresentou. Como a gente vai resolver o problema da nossa dívida pública, aproximar a dívida bruta da dívida líquida, dar mais transparência à composição dessa dívida pública. Mas mesmo com o fim do teto de gastos e o aumento dos investimentos públicos, o país vai precisar de mais recursos. E aí entra na discussão a reforma tributária. Não é possível, né, que as 3 propostas que tramitam no Congresso Nacional, que são prioritárias, não enfrentem o fato de que o Brasil é quase que lanterna global na tributação da renda e patrimônio. Essas 3 propostas só enfrentam a questão da simplificação do consumo. A reforma tributária para o Brasil ela tem que ampliar a arrecadação sobre tributação sobre renda e patrimônio e reduzir a tributação sobre o consumo. Essa é a questão central. Quando a gente fala em estrutura tributária regressiva, quem ganha menos paga mais imposto, quem ganha mais paga menos imposto. E a gente precisa mudar para aqueles que ganham mais, que têm mais renda, que têm mais patrimônio, que têm mais dinheiro, possa pagar mais imposto e desonerar aqueles que pagam menos imposto. A tributação dos super ricos é apontada como uma boa solução para melhorar a arrecadação. E da onde viriam as fontes para garantir que a gente possa dar um salto fundamental no Brasil com maior proteção social?
justamente da reforma tributária solidária. Então, os muito ricos, os 0,3% mais ricos do Brasil, contribuiriam de forma estratégica para que a gente pudesse ter um crescimento do Bolsa Família que garanta que ele chegue a mais de 100 milhões de brasileiros. 8 medidas prioritárias, né, que tem um potencial de arrecadação de 290 bilhões, que isenta quem ganha até 3 salários mínimos, são 11 milhões de trabalhadores, num total, são 11 milhões de contribuintes, num total de 30 milhões de contribuintes, né, e taxam mais apenas 600 mil contribuintes, né, 600 mil contribuintes no universo de 30 milhões, como eu disse, que representam 0,3% da população. O ex-senador Eduardo Suplicy quer que a tributação dos super ricos financie a renda básica da cidadania. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, na abertura dos trabalhos da Assembleia Geral da ONU, há 2 dias atrás, conclamou a todas as nações a instituir a renda básica universal. E é importante que, para que isso aconteça, há que se criar uma forma de contribuição, como nossos colegas há pouco ressaltaram, através de uma tributação mais elevada sobre os rendimentos mais altos, as grandes fortunas e as heranças, de maneira a formar um fundo que viabilizará o pagamento da renda básica de cidadania a todas as pessoas residentes no Brasil. Já a senadora Soraya Tronic defendeu a proposta de reforma tributária apresentada pelos auditores fiscais e secretários de finanças municipais. É a emenda 144, que foi protocolada pelo senador Major Olímpio. Entre os principais aspectos do texto, que foi elaborado por técnicos em tributação, estão a uniformização do ISS no nível municipal e do ICMS no nível estadual, além da desoneração parcial da tributação da folha de pagamentos e alteração nas regras de outros tributos federais, como é o caso do PIS e COFINS. Obrigado, senadora Soraya, pela participação e pela contribuição de propostas no debate, que é esse o nosso objetivo, é buscar todas as proposições para buscar saída para o desenvolvimento do nosso país. Recuperação econômica e desenvolvimento sustentável. A questão ambiental também repercutiu entre os debatedores. Na França, o resgate à empresa é condicionado a requisitos ambientais. A Coreia do Sul está replicando o seu próprio New Green Deal, agora com cerca de 48 bilhões. O novo Green Deal da Europa, o Next Generation, são quase 830 milhões de dólares, 750 bilhões de dólares. O Canadá também está condicionando o financiamento emergencial a mudanças em termos dos compromissos climáticos. E isso também, vamos dizer, aqui eu estou dando uma ênfase no verde climático, mas está muito ligado ao que hoje se chama o ESG, né? Que é ambiental, social e de governança, de transparência, de tudo. A Costa Rica, por exemplo, está lançando um programa de bioeconomia. O próprio Chile, né, dado como exemplo neoliberal, mas ele está preocupado em investir, por exemplo, em energias limpas e eletromobilidade. O Pantanal atingiu 15.756 focos de incêndio em 2020, o maior número desde 1998. O fogo já destruiu 21,2% do bioma. Animais diversos, espécies em extinção, não tem para onde fugir. Segundo o INPE, o fogo destruiu já 85% do Parque Estadual Encontro das Águas, que possui em torno de 109 mil hectares. E é um local de refúgio das onças pintadas. Pergunto, como vai ser a recuperação, a preservação dos biomas para o crescimento e o tão falado por todos nós desenvolvimento sustentável com tanta irresponsabilidade por parte desse governo? O senhor Carlos Mussi trouxe para a gente
o quão importante é a consciência sobre a sustentabilidade, o que isso representa hoje no mundo, e um país como o Brasil, que tem uma importância grande na área de produção de alimentos, tanto de proteína animal quanto de commodities agrícolas de uma maneira geral, é um país que precisa é fundamental que tenha essa consciência ambiental e um projeto ambiental consistente, coisa que nós não estamos vendo. O assunto é complexo e urgente e exige um entendimento entre governistas e oposição. Que prevaleça, então, o bom debate. Nós temos que valorizar esse debate aqui, provocado inicialmente por nós aqui, mas que tem todo um apoio dos partidos aqui no Congresso Nacional, que tem tido uma certa unidade política na preocupação de buscar saídas para a crise política, para a crise econômica, para a crise social. Eu queria, portanto, valorizar esse momento. E foi a partir daqui que nós, não só de proposições da oposição, o caso da taxa emergencial, o caso de socorro às pequenas e microempresas, o caso da socorro aos estados e municípios, tudo saiu do debate provocado pela boa política. Fiquei muito satisfeito porque foi mencionado aqui a carência 15 segundos. em matéria de garantia para o Pronamp e para outros programas voltados à micro e pequena empresa, que tem uma capacidade de recuperação muito mais abrangente e muito mais rápida do que outros setores produtivos. Ouvi muitas coisas boas, inclusive o apoio às empresas, foi o que o senador Espiridion a mim disse. Gostei muito de tudo que eu ouvi. O melhor projeto social é o emprego. E para ter emprego, nós precisamos fortalecer as nossas empresas, senão não temos emprego. Então, tudo está interligado. E os senadores destacaram ainda que a discussão do Brasil pós-pandemia deve continuar ocupando a pauta do Senado. Avalio, sinceramente, que este tema deverá ter prosseguimento. Ou seja, esta eu considero uma sessão inaugural de uma comissão permanente, ou pelo menos provisoriamente permanente, mas não de um único evento. Nós deveríamos criar uma comissão temporária para cuidar desse momento que a gente quer que se inicie rapidamente, mas temos poucas ferramentas para enfrentá-lo, que é o tão desejado pós-pandemia. É fundamental essa sua ideia, que também coincide com a nossa, de manter este fórum, não é, preocupado com os problemas do nosso país, principalmente seu desenvolvimento, a geração de renda, a geração de emprego. A contribuição feita pelos nossos senadores que participaram, mostrando o entendimento de que é importante dar continuidade a esse debate. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.